Boa noite, igreja, mais uma vez. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 4, versículo 28 aos versículos 33. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terreno do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas, e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhes cresceram os cabelos como as pernas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Querido Deus, amado bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Já fomos ministrados pelos louvores, agora queremos ser ministrados pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, que a Tua igreja quer Te ouvir. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de O que você fez? O que você fez? Tudo o que fizermos nesta terra, prestaremos contas diante de Deus. Não há sequer um ser vivente que escape da prestação de contas. Não há um ser vivente, não há um ser humano, não há um homem, não há uma mulher na face da terra, ambos, todos, um dia estarão diante de Deus para prestar contas. Nenhum de nós escaparemos das suas mãos. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Mateus capítulo 12, versículos 36 a 37. Essas são as palavras de Jesus. Jesus está advertindo os doutores, os mestres da lei, que um dia eles estarão diante de Deus e darão conta de toda palavra inútil que eles proferiram. Aí Jesus complementa, sintetiza dizendo que pelas suas palavras vocês serão justificados e pelas suas palavras você será condenado. No entanto, haverá um tempo que a disciplina de Deus será aplicada aqui mesmo na terra. Você sabia?
Um dia nós estaremos diante de Deus para prestar conta de todas as palavras inúteis que foram proferidas pela nossa boca, que foram ditas, que foram faladas pela nossa boca. Porém, nesse percurso que nós estamos nele, no caminho, nesse processo de santificação do dia a dia, porque na realidade nós somos peregrinos, nós não somos daqui, nós estamos de passagem. E no tempo desse percurso haverá um tempo que eu irei prestar contas das minhas atitudes, das minhas decisões, daquilo que eu fiz fora da vontade soberana de Deus, daquilo que eu fiz pela minha própria vontade, pela vontade da minha carne. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 11 ao versículo 13. Você percebe que existe um Senhor, um Salvador e um juiz. Mas por que não são três? Por que não são, existem um Senhor, um Salvador e um juiz? Porque o Senhor e o Salvador, o juiz, é um só. A centralidade do livro de Daniel é apresentada como Deus no controle providencial e soberano no decorrer da história humana. Eu vou repetir para você. A centralidade do livro de Daniel, e não poderia ser diferente do capítulo 4 do livro de Daniel, a centralidade do livro é Deus no controle providencial e soberano no decorrer da história humana. A primeira parte dessa mensagem eu estou intitulando de O Decreto de Deus invalida a soberba. O decreto de Deus, diga comigo, o decreto de Deus invalida a soberba. Daniel capítulo 4, versículos 29 a 31. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Daniel capítulo 4, versículo 29 a 31. Depois da interpretação do sonho de Nabucodonosor por Daniel, houve um misericordioso prolongado tempo. Depois que Daniel interpretou o sonho, porque não teve ninguém no reinado, nenhum homem, nenhum adivinhador que foi chamado por Nabucodonosor conseguiu interpretar o sonho que ele teve. E ele mandou chamar Daniel.
O texto diz que Daniel ficou extasiado, e o próprio rei disse para que Daniel se acalmasse, se aquietasse. Mas depois da interpretação do sonho de Nabucodonosor por Daniel, Deus ainda estendeu a sua misericórdia, Deus ainda estendeu a sua graça por um bom período, para que o rei Nabucodonosor viesse se arrepender. O conselho de Daniel era no sentido de que o rei desse sinais de arrependimento, para que ele não viesse a sofrer as consequências devido à sua soberba. É quando Daniel vai interpretar o sonho. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Daniel capítulo 4, versículos 24 e 25. Passaram-se 12 meses, ou seja, passaram-se 1 ano no nosso calendário, e o rei se encontrava tranquilo, como se nada houvesse acontecido. Você vê que o texto diz que ele estava tranquilo. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da Babilônia, o rei disse: não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Meu Deus! Ele já tinha sido advertido por Daniel. Daniel já havia interpretado o sonho dele. É incrível, é incrível. Veja bem, o que indica é que Daniel desejava que a desgraça predita ao rei pudesse recair sobre os seus inimigos e rivais. Também é cabível, aceitável, interpretar suas palavras como uma simples afirmação de que os acontecimentos preditos dariam grande satisfação aos inimigos e rivais de Nabucodonosor. Essa é a interpretação mais aceitável, que esse decreto do Deus Altíssimo, esse decreto divino que veio sobre a vida de Nabucodonosor, traria uma grande alegria e uma grande satisfação para os seus inimigos e rivais. Amados, isso não se diferencia do que acontece na igreja do Senhor ao longo da história e nos dias atuais. Não se diferencia. Quantas vezes Deus se revelou para você através de sonhos, através de visões, através da palavra escrita? Quantas vezes Deus já tem revelado para você? No momento você até se assusta, você chora, você até se diz arrependido, arrependida, mas interessante que o seu arrependimento é almático, é um arrependimento fundamentado em emoções, em puras emoções. Na realidade, você não caiu em si, é preciso você cair em si. É preciso você reconhecer que você pisou na bola, que você pecou contra o Senhor. É preciso você entender
que quando nós não satisfazemos o coração de Deus, cada vez mais vai existir um vazio dentro do nosso coração. E o que tem me chamado a atenção ultimamente, já há um tempo, e agora tem se acentuado, ultimamente tem se acentuado, é que as pessoas, elas confundem uma vida com Cristo com uma vida na igreja, com a vida com Cristo com uma vida religiosa, com a vida com Cristo com mudança de atitude, mudança de mente, mudança de estilo de vida. E na realidade, na verdade, a vida em Cristo é transformação. Você não pode viver uma vida com Deus engessada, onde tudo para você colocam como proibido, como se você não pudesse fazer. Não, você tem que ter a consciência e conhecer o que é certo e o que é errado, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Começar por mim, pela pastora. A vida de vocês não são nossa, a vida de vocês são do Senhor. Nosso papel é pastorear, é discipular, é ministrar sobre a vida de vocês, para que vocês venham encontrar-se com Cristo de uma maneira saudável, mas também de uma maneira responsável, de uma maneira que você possa dizer que você é pleno, que você é plena no Senhor Jesus. Agora, claro, caminhar com Cristo, estar em Cristo, viver por Ele e existir por Ele, existem princípios. É uma escolha sua. E essa escolha vai levar você a realizações, vai levar você a viver uma vida plena de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, diante do Deus Altíssimo. Amém? Então, o que é que acontece? É preciso a gente levar a sério o que Deus tem nos revelado. Claro que a gente não vai saindo por aí acreditando em todo tipo de profetada, né? Não. Você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem uma liderança, e você tem a sua vida íntima com o Senhor. Então você tem que levar a sério. Será que Deus está se revelando para mim em sonhos? Será que Deus tem falado comigo através da minha mãe, através da minha pastora, através do meu pastor, através do meu amigo, através da minha colega de trabalho, que às vezes não é nem crente, e ela chega para mim e dá uma lição, me dá uma aula, me ensina a viver como crente, ela não sendo crente, e ela fala de princípios, ela vive coisas que eu que sou crente não vivo. Peraí, o que está acontecendo? Deus está falando comigo e eu estou fazendo ouvido de mercador? É perigoso. É perigoso, porque assim como Deus fez uma jumenta falar, uma mula falar, Deus fez um homem comer capim, ele foi viver com os animais, o pelo dele cresceu, e ele perdeu o entendimento da racionalidade, do culto racional a Deus. Então, se a igreja ela não estiver preparada para ensinar a seu povo, a despertar, a viver uma vida cristocêntrica, de qualidade, responsável, uma vida em que vai me levar, uma vida em que vai me projetar, para que eu possa me preparar para viver na eternidade. Sabe por quê, amados? Porque essa vida terrena aqui, ela é efêmera, ela é passageira. Você lembra que outro dia você tinha 15 anos? Foi lindo, não foi? O aniversário de 15 anos? Todas as mulheres, todas as jovens aqui tiveram ou terão 15 anos, ou completarão 15 anos. É lindo, né?
Não é? Maravilhoso? Mas você não tem mais 15 anos. Um dia eu tive 15 anos, a pastora essa semana me mostrou uma foto, eu com 14 a 15 anos, poxa, era muito diferente. Você é bonito? Que era a sua cara. Mas Deus tem sido muito gracioso comigo, misericordioso com a minha vida. Mas a questão é, qual aprendizado que eu tenho tirado dessa vida? O que eu tenho feito na direção de Deus, em relação aos meus sentimentos mais íntimos, em relação a tudo aquilo que eu sei que está vindo da parte de Deus para a minha vida, para que eu possa amadurecer, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do Palácio Real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, para o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu e lhe disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, ou seja, o decreto para você é o seguinte: este reino lhe foi tirado. Eita. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. Fique sabendo uma coisa, que Deus faz do jeito que Ele quer, que Ele exalta quem Ele quer, e Ele abate quem Ele quer. Porém, precisamos conter nossas reações, porque em determinado momento poderemos ser pegos de surpresa. Temos que levar a sério tudo o que se refere à soberania de Deus. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios capítulo 16, versículos 18 a 20. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, se cumpriu o decreto de Deus sobre a vida de Nabucodonosor, e ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Daniel capítulo 4, versículo 33. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe por quê? Versículo 1 do mesmo capítulo 8 de Romanos, que aqui é Romanos capítulo 8, versículo 8 a 9. No versículo 1 diz: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja bem, então pronto, você não tem mais condenação, você pode fazer o que você fizer, você está limpo, está beleza, você está livre. Está não, está não, amado,
Porque se você não andar no Espírito e cogitar as coisas da carne, você vai desagradar a Deus. E se você desagradar a Deus, isso vai configurar uma fé enfraquecida, uma fé não desenvolvida. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai colher os frutos da carne. E um dos frutos da carne é a inimizade com Deus. É muito sério. É muito sério. Então, já nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então, isso não é religiosidade. Isso não é coisa de placa de igreja. Isso não é coisa de pastor. Isso não é coisa de padre. Isso é coisa de palavra. É palavra de Deus que diz isso. Que se de fato o Espírito Santo habitar em você, se ele habita em você, o que é que acontece? Você não está sobre o domínio da carne. Porém, se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Mas vamos e viemos fazer, vamos trocar um miúdo. Se eu não pertenço a Cristo, eu pertenço a quem? Eu pertenço a qualquer outro, menos a Cristo. Então, você é quem vai dizer a quem você pertence, não sou eu que vou dizer aqui. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não tem a vida de Cristo. Segunda parte da mensagem. O entendimento produz restauração. Diga comigo, o entendimento produz restauração. Veja aí, Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Daniel capítulo 4, versículo 34 a 35. Uma vez humilhado por Deus, Nabucodonosor foi trazido de volta às alturas e restaurado para controlar seu reino, demonstrando que o Senhor tanto pode humilhar o soberbo como exaltar o humilde. Qual tem sido seu comportamento? Você tem se exaltado ou você tem se humilhado? Você tem demonstrado soberba no seu comportamento ou você tem sido humilde? É só para você pensar. Quando Nabucodonosor recuperou o entendimento, ele louvou a Deus. Não existe nada mais insano que o orgulho humano. Nada é mais sóbrio e sensível do que o louvor a Deus. Eu vou repetir. Não existe nada mais insano do que o orgulho humano. Nada é mais sóbrio e sensível que o louvor a Deus. O homem, na sua forma natural, é dado ao orgulho, é propenso à altivez. Que é altivez, pastor? É exatamente a manifestação do orgulho ofendido.
recheado de arrogância. Temos que ter cuidado com a questão do milindro. Quando nós nos tornamos milindrosos, cheios de mimimi, é perigoso. Sabe por quê? Naquele momento que você está tomado de mimimi, de milindros, você não tem capacidade de assimilar quem você é, de fato. E na realidade, você tem um valor para Deus. Na realidade, você é filha de Deus. Na realidade, você é um escolhida, você é um escolhido. Então, quando você entra para a defesa, você esquece de acentuar que quem te justifica é o Senhor. A não ser que você esteja em pecado. A não ser que você esteja em falta, a não ser que você esteja dando legalidade ao diabo. Mas, se você está bem, se sua vida está no altar, se você tem consciência, quem você é, aonde você está, com quem você está e para onde você está indo, aquieta teu coração, aquieta teu coração, porque os seus inimigos, os seus adversários cairão por terra. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: os teus principais rivais e adversários são comissionados por Satanás. É uma luta, amado. Não é contra sangue, não é contra carne, é contra as hostes malignas nas regiões celestiais. Então temos que estar atentos, porque somos propensos a nos entregar à dor, ao cansaço. Porque, olha, uma coisa que eu digo sempre aqui, e vou repetir hoje: você é uma mulher de oração, você é um homem de oração, você tem orado, você ora, aí você ora. Há um momento que você dá uma pausa e você começa a procurar, você começa a procurar o fruto da sua oração. E você não vê, aí você se cansa um pouco, mas você resiste, aí você continua orando, continua intercedendo, você dá outra parada, e você começa a procurar novamente os frutos da sua intercessão, da sua oração, e você não vê nada acontecendo. Você não vai ver nunca, meu amado, porque você está orando, você está intercedendo por fé. Deus não vai permitir que você veja, você tem que crer. Você tem que materializar antes que aconteça. Eu creio que o meu marido incrédulo vai confessar Jesus e vai ser o primeiro a trocar de roupa. Vamos para a igreja. Eu creio que a minha mulher, tá doido, ela é uma adoradora, ela é uma mulher de Deus. Eu creio que eu vou ver minha mulher restaurada na casa do Senhor, louvando, celebrando e adorando o Senhor antes que aconteça. Você quer primeiro enxergar os frutos, mas você não quer crer. Você só crê mentalmente. Você tem que crer. Você tem que louvar a Deus. Estamos indo bem, caminhando bem. Entendemos e atendemos o chamado de Deus para a nossa vida. Nos contentamos com pouco. Sabemos que Deus é o provedor e temos experimentado do seu cuidado. O tempo passa e eu me canso do sobejo do pouco. Não está dando para nada. O que acontece? Você se revolta, porque não está suprindo as minhas necessidades prioritárias. E você começa a perguntar: o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E você esquece de olhar o que está acontecendo à sua volta. Você ainda está no mundo, você ainda está na terra, você ainda está passando por um processo de santificação, e essa santificação
é progressiva, é dia após dia. Isso só vai acabar quando você estiver face a face com o mestre. Aí ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra para o gozo eterno. Mas se você não for fiel no pouco, o que você vai dizer para ele? O que você vai ouvir dele? Me esqueço que existe um Deus que tem suprido a necessidade da minha vida. Não é o necessário para a minha sobrevivência. Na realidade, a provisão de Deus não é para a tua sobrevivência, é para a tua vida, é para a tua família, é para os teus relacionamentos, é para a tua igreja. Não é para você sobreviver. Eu estou... Como é que você vai? Pastor, mais ou menos. Ore por mim. Aí você está certo, vamos orar. Mas sempre que você encontra um irmão, uma irmã, ei, tudo bem? Mais ou menos. Pelo amor de Deus, você tem um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que te ama, um Deus que escreveu o seu nome no livro da vida, um Deus que tem te cercado com tudo que há de melhor. E você ainda abre a sua boca e diz que vai mais ou menos, vai clamar, vai colocar seu joelho no chão, vai se humilhar, vai clamar a Deus por restauração da família, restauração da sua casa, restauração da sua vida espiritual. Aí sim, restauração para o seu casamento, para a sua profissão, para a sua vida devocional. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Daniel, capítulo 4, versículo 36. Por que a grandeza dele se tornou ainda maior? Você saberia responder? Sabe por quê? Porque o pequeno com Deus é grande, mas o grande sem Deus é nada, amado. É nada, é só fogo de palha. O pequeno com Deus é grande, mas o grande sem Deus é nada, está em precipício e não sabe. Conclusão, Daniel capítulo 4, versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Devemos louvar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso o tempo todo, a tempo e fora de tempo. Temos que louvar o nome dele. Deus tem realizado coisas grandiosas na sua vida. Temos motivos para se alegrar. Nosso maior anseio deve ser, tem que ser, precisa ser, estar na presença do Senhor. Assim como a restauração do rei Nabucodonosor deveria encorajar outros homens a esperar dias melhores, esperar na providência divina, por profundo que o castigo e a disciplina do Senhor possa ter sido para eles, também nós devemos ter por certo que se precisarmos de correção, Deus irá nos corrigir. Não tenha dúvida, viu? Se você, se eu, se nós precisarmos de correção, Deus irá nos corrigir. Para quê? Para nos restaurar, amados. Para nos fazer melhores. Porque um dia nós, se perseverarmos, e vamos perseverar, alcançaremos a estatura do varão perfeito. Então, se estão te humilhando, quieta teu coração.
Se está doendo, louva a Deus, adore ao Senhor, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia no teu Deus, descansa nele, que o mais Ele fará, Ele realizará, porque Ele é Deus. Quando menos esperamos, somos atingidos por uma perda, por uma dor, por falta de alguém, ou estamos certos que está tudo bem, de repente somos passados para trás, e isso entristece, e nós devemos reconhecer que entristeceu. Você sabia que não podemos fazer de conta que não doeu? Doeu. Doeu sim, mas doeu por quê? Porque o Senhor estava preparando você. Porque Deus estava preparando você para o melhor. Por isso é que doeu. Por isso é que está doendo. Por isso é que está doendo. Quando a coisa chega fácil demais na nossa mão, desconfie. Desconfie, amado. Sua vida tem um preço. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço da transgressão. Os seus pecados, meus pecados, os nossos pecados foram cravados nele, naquela cruz. Mas ele ressuscitou ou não ressuscitou? Ele está morto ou está vivo? Ele está vivo. Está à destra de Deus Pai a interceder por você, por mim. E por que você tem medo? Por que você teme? Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque o Senhor é contigo, porque Ele te ama, porque você é menina dos olhos dele, porque você é filha, porque você é filho, porque você tem tomado uma decisão na direção do Senhor. Não estamos isentos do governo moral do Yahvé. Você sabia que uma das marcas de um crente é o seu perfil? Mas me diga uma coisa, é a roupa? É a gravata? É a marca do sapato? É não. É a santidade. Agora eu não estou falando de santarrão. Não. Eu estou falando de santidade, de você fazer o culto racional e saber que a sua vida agora é regida por princípios, que você não pode fazer determinadas coisas. Eu preciso fugir da aparência do mal, porque se eu faço determinadas coisas que eu não devo fazer, o que vai acontecer? Eu vou estar levando as pessoas a pecarem. Você precisa entender que o seu comportamento vai levar outras pessoas a pecarem ou não, vai levar outras pessoas a ir para o inferno ou para o céu. 3 meses que Jesus me resgatou, eu entrei num bar, entrei mesmo. Eu ia passando, Deus mandou parar o carro e disse, entre aí. Eu disse, o quê? Parei o carro, encostei o carro no estacionamento, subi, lotado, galera bebendo, eu entrei, eu disse, o que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo disse, você vai já saber. E eu assim, o pessoal me viu, correu logo, o dono do bar era um amigo meu, aí, poxa, Rony, o que é que você está fazendo aqui? Me levou para uma mesa, você quer o quê? Eu quero uma carne, trouxe uma carninha para mim, eu comecei a comer uma carne, e tal, o Espírito Santo, até agora, levante, eu levantei, o pai dele estava tocando violão, aí eu chamei ele assim, diga ao seu pai que me chame, que eu vou cantar. Aí disse, Rony, cara, vem aqui e tal.
Aí todo mundo, quando virou, disse: vixe, o cantor da Capital do Sol, o cantor do Alta Tensão. Foi todo mundo para frente. Ó. Rapaz, é o Pato Rouco, é o Pato Rouco, é o Pato Rouco. Aí eu peguei o violão aqui, me tremendo nas bases. Disse: boa noite, era boa noite. Tá. Aí eu disse: rapaz, tempo que eu não te via e tal. Isso quer dizer para você que quem está aqui não é o Ronicelli. Quer dizer para vocês que o Ronicelli morreu. Todo mundo regalou os olhos, olha um para o outro. Disse, lotado, gente. Estou dizendo isso diante de Deus, no altar. Quem está aqui é o Ronaldo Bezerra. E eu queria que vocês me dessem só uma atenção. Eu queria cantar uma canção para vocês. Aí eu peguei o violão. Eu era cego e não sabia. Aí galera começou a chorar. Muita gente chorando, se abraçando. Outros deixando a bebida de lado. Terminou todo mundo aplaudindo. Eu disse: está certo, e o nome do Senhor seja glorificado. E eu creio que uma semente ficou no coração de cada um de vocês. Fique à vontade. Jesus ama vocês. Fui embora. Mas isso não é aparência do mal. Eu estava debaixo de uma ordenança. Eu disse: entre. Eu entrei. Assim como um dia Carlos Gilmar, que se ele via essa gravação, ele se lembre disso. Ele entrou no Pirata. Eu estava cantando no Bar Pirata. Ele entrou numa segunda-feira. E quando eu vi Gilmar dentro do Pirata, eu fiquei assustado. Eu disse: não pode ser o Gilmar. Não pode ser o Gilmar, porque hoje eu vi ele na Boca do Povo. No programa, tinha o programa Boca do Povo. Ele estava lançando o novo CD dele. Aí, ora, viu, segurança não queria deixar ele entrar no camarim. Eu disse: pode deixar que ele está comigo. Quando ele se aproximou de mim, ele disse: eu ia passando aqui, ouvi a sua voz, e Jesus mandou entrar e dizer que te ama, e que você vai ser uma bomba, que você vai ser uma dinamite nas mãos de Deus. Me tremi todinho. Naquela manhã cheguei em casa e não me droguei. Eu só fazia chorar. Meu sonho era ir para Salvador, passar em cima de um trio elétrico puxando um bloco. E eu estava caminhando, com 3 dias que eu estava em Salvador, estava caminhando na praia de Itapuã. O Espírito Santo me chamou. Você agora vai ser resgatado pelo anzol. E eu fiquei como um louco. Fui bater na cadeira de um psiquiatra, tomando remédio controlados. Mas no dia 1º de setembro do ano 2000, Jesus veio, e foi o próprio Jesus, não foi homem, e me tirou de onde eu estava, me transportou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, e disse: a partir de hoje você é meu, só meu. E naquele dia eu disse para o Senhor: nunca mais eu subirei num palco para adorar Satanás. A minha vida é tua. E nunca passei por uma casa de recuperação. Para a honra e glória de Jesus Cristo, eu fui liberto na hora do crack, da cocaína, da maconha, da prostituição, de tudo que não prestava. Passaram-se 20 anos e hoje, até hoje, eu digo para o Senhor: não desista de mim, Senhor. Não desista de mim, porque eu senti, eu não sou nada. Não sou nada. Então o que você fez? Pense. O que você fez? Arrependa-se e volte. Mas volte logo para os braços de Jesus, porque Jesus te ama.